Entenda isso. É questão de raciocínio. O nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ninguém o fez. Ele falou para Moisés: diga para Faraó que eu sou. Ou seja, Deus ninguém o criou, Deus ninguém fez. Deus existe antes de tudo e de todas as coisas. Deus sempre existiu. Parece loucura, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, para quem não crê, é isso aí mesmo, é loucura. Mas para nós que crê, é poder de Deus. Mas entenda isso, o diabo ele é inteligente, sabendo que o homem sempre teve dificuldade de ver, de crer sem ver. O diabo coloca as imagens para que o homem venha ter uma referência numa imagem e achar que está adorando a Deus. Mas todas as vezes que você se curva diante de uma imagem, seja ela Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, São Francisco, Padre Cícero, seja qualquer imagem que seja, São Sebastião, a imagem de Pedro, de Paulo, de João, seja qual for a imagem que seja, São Francisco, você está se curvando diante de um demônio, diante do diabo. Porque o diabo, sabendo que o homem procura algo palpável para que ele vê, para poder ele crer, o diabo se apresenta com as imagens e as pessoas cultuam a Aparecida, cultuam São Francisco, cultuam Padre Cícero, achando que está adorando somente aquelas imagens. Não é. Quando você se curva diante das imagens, você está se curvando diante do diabo. Observe que isso é tão claro que Deus fala no livro do Êxodo, no capítulo 20: não adorarás a ela, não se curvarás a ela, não prestarás culto a ela, porque eu sou o Senhor Deus, que visita a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Entenda isso. A idolatria é algo que Deus odeia. Adorar imagem é pecado e Deus odeia. Por quê? Porque divide a glória de Deus com algo insignificante. O que é dividir a glória de Deus? Quando você se curva para uma imagem, você está deixando de se curvar para o Deus verdadeiro. Quando você presta culto a uma imagem, você está deixando de prestar culto para o Deus verdadeiro. Quando você louva aquela imagem, você está deixando de louvar ao Deus verdadeiro. Isso é dividir a glória de Deus. E ele fala, Isaías escreve dizendo: porque esse é o meu nome e eu não divido a minha glória com ninguém. Isaías 42, versículo 8. Ele diz que ele é o Senhor Deus e ele não divide a sua glória com ninguém. Entenda isso. O homem ele tem mania de ver para crer, e o diabo, sabendo disso, ele coloca as imagens. Eu sou do Nordeste e lá tem muito idolatria. Lá existe um santo chamado Padre Cícero do Juazeiro. Esse santo lá é como se fosse o Deus em Juazeiro. Ai daquele que falar mal daquele santo em praça pública, talvez seja até apredejado ou talvez morra, porque as pessoas são tão idólatras, são tão cegas espirituais, que vê aquele santo como uma referência, como luz, como caminho, como intercessor, alguém que pode resolver os seus problemas. Mas não. O único que pode resolver o teu problema, o meu problema e o problema de toda a humanidade é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o intercessor entre Deus e os homens, como diz a palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for para Jesus. Então entenda isso. Só existe um santo. O nome dele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo, um só, a pessoa da Trindade. Esse sim é o santo verdadeiro. Fora de Jesus, ele diz que ele é o caminho, não há caminho. Fora de Jesus, ele diz que ele é a verdade, não há verdade sem ser, a não ser Jesus. E fora de Jesus não há vida, porque só ele pode levar você à vida eterna. Então eu quero te aconselhar nessa tarde, nessa noite, eu não sei qual é a hora que você vai ver esse vídeo. Se você é uma pessoa idólatra e talvez cultua imagem, São Francisco, Padre Cícero, Nossa Senhora Aparecida, seja lá qual for, você está se curvando a ela. O Salmo 115, o salmista está nos explicando
que você vai se tornar igual essa imagem. O que é que a imagem é? O que é que o salmista diz? Tem ouvido, mas não escuta, tem boca, mas não fala, nariz, mas não sente cheiro, olhos, mas não vê, mão, mas não apalpa, pé, mas não anda. Então a imagem é morta. Então você quer ter uma vida morta espiritual, uma vida sem visão espiritual, uma vida sem ouvir Deus espiritual, uma vida que não sai nada da tua boca espiritual, uma vida que teus pés não caminham para buscar as coisas espirituais, é você cultuar uma imagem. Você se torna como ela, morta espiritual. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Compartilha esse vídeo se você gostou, no nome de Jesus. Idolatria é pecado e Deus odeia. Pense nisso.